Então, vamos falar sobre árvore binária, árvore de decisão, né? O que seria uma árvore binária? Uma árvore binária é uma estrutura de dados muito interessante, porque ela meio que vai atender o melhor dos mundos entre aquelas duas estruturas que nós vimos no primeiro vídeo. Quais são? Vetores e listas encadeadas. A árvore binária, ela tem esse nome porque dizem que ela parece com uma árvore. Tem imaginação, coloca esse desenho aqui de cabeça para baixo e você vai ver como se fosse uma árvore. Aqui seriam os galhos da árvore e tudo mais, tá vendo? Então vamos falar algumas nomenclaturas para esclarecer as coisas. Nós temos os nós. A árvore é formada basicamente por nós e por arestas. O que seria o nó? O nó seria cada um desses círculos aqui que tem uma letra dentro. Então cada círculo desse seria um nó de uma árvore. E o que tem dentro dela seria o dado que você vai colocar. O dado específico lá da sua aplicação. Tá? O primeiro nó da árvore, que é o de cima, ele é chamado de nó raiz. Tá? Ele é chamado de nó raiz porque não tem nenhum nó acima dele. Então ele é a raiz da árvore, considerando que essa árvore é uma árvore de cabeça para baixo. Os nós abaixo dessa raiz são os nós filhos dela. Tá? Então, por exemplo, o nó B e o nó E, eles são nós filhos do nó A. Por consequência, o nó A é pai do nó B e o nó A é pai do nó E. Tá? Quando você olha aqui para a esquerda, nós vamos ter o nó B vai formar, deixa eu trocar a cor aqui, vai formar essa estrutura aqui, né, que é o nó B com seus filhos. Isso aqui a gente vai chamar de subárvore. Então essa é a subárvore à esquerda e essa é a subárvore à direita, tá? Se eu tivesse aqui outro aqui, continuasse aqui, seriam outras subárvores, tá? Então você vê que é uma estrutura que tem esse padrão aqui. Uma árvore tem as suas subárvores e assim vai, quase uma recursividade ali. Tanto que a árvore você vê nessa parte de recursividade que a gente vai ver no futuro. A árvore ela é dividida por níveis, tá? Então aqui em amarelo a gente vê que tem os níveis da árvore. Então ela, exemplo do vetor, ela vai começar a numeração no 0. Então nós temos no nível 0 a raiz, sempre a raiz vai estar no nível 0. Se a raiz tiver filhos, ou seja, se a árvore tiver mais de um nó, ela vai ter o nível de baixo, que vai ser o nível 1, que vai ter dois elementos. Aqui no caso, tem dentro desses elementos os dados B e o E. E o nível abaixo, o nível 2. Então, e assim por diante. Se tivesse outros níveis seguiria assim, tá? O último nível de uma árvore binária, último nível não, o nó que não tem nós filhos, ele é chamado de folha. Tá? Então, a folha é o nó que não tem nó filho. Pensa que a folha é o que está no topo do galho, na extremidade do galho. Então, ela não tem mais nada para frente dela. Okay? Então, aqui nós temos as folhas. Todos esses são folhas. Se o C tivesse filhos, ele não seria uma folha, mas o D, o F e o G continuaria sendo folha. E esse aqui e esse aqui seriam as folhas. Os filhos do C seriam folhas. O C seria um nó normal. Aqui teria um terceiro nível. Tá? Lembrando que essa aqui é a árvore binária, mas ela não é a árvore completa, que a gente vai ver logo. Então vamos lá. Já falando disso, nós temos algumas variações da árvore. Tá? A árvore binária ela pode ser estritamente binária. O que seria uma árvore estritamente binária? Uma árvore estritamente binária é que ela só tem
os nós só tem 2 ou 0 nós filhos. Então, essa aqui, no caso, é uma árvore estritamente binária. Mas, por exemplo, se eu fizesse assim, ó, uma árvore que tem aqui, tem os nós, esse aqui tem um, agora esse aqui tem um. Tá vendo esse nó K aqui? Ele só tem um nó filho, ele não tem dois. Lembrando que a árvore binária pode ter no máximo 2, mas ela pode ter um só nó filho. No entanto, a árvore estritamente binária, ela não pode ter apenas um filho, ela tem que ter ou 0 ou 2. Então essa árvore aqui, ela não é estritamente binária. Agora falar sobre a árvore completa. O que torna a árvore completa? Ela tem que ter todos os nossos filhos, as folhas, ela tem que estar no mesmo nível. Então, por exemplo, aqui, se eu tiro aqui, coloco um outro filho aqui no nó K. Ó, tá vendo que essa árvore, ela é estritamente binária, porque esse nó aqui tem 2 filhos, o nó K aqui tem 2 filhos também, e as outras são folhas. Ela é estritamente binária, mas ela não é completa. Por quê? Porque tem folhas em níveis diferentes. Então isso aqui eu tenho 3 níveis, 0, 1 e 2. Isso aqui é uma folha, ela está no nível 1. Esses dois aqui são folhas e estão no nível 2. Então, ela não vai ser completa. Como que eu deixo essa árvore completa? Vou falar exemplos que fica mais claro. Como que eu deixo essa árvore completa? Eu venho aqui e adiciono mais 2 nós aqui, 2 filhos para essa. Então agora todas as folhas estão no mesmo nível, ok? Uma outra coisa que costuma cair em prova que é bom você ter na mente aqui, que a quantidade de nós é definida em uma árvore completa, tá? Deixando claro, em uma árvore completa, a quantidade de nós é definida pela quantidade de folhas, por essa fórmula aqui. Então, como é que eu vou saber, por exemplo, um exercício fala assim, ó, uma árvore que tem tantos nós, quantas folhas ela vai ter? Se for uma quantidade pequena de nós, você vai lá, desenha, você conta e pronto. Agora, se for uma quantidade grande, como é que você faz? Uma árvore binária completa tem 50 nós. Quantas folhas essa árvore vai ter? Você vai ficar desenhando? Não, você pega aqui e por essa forma você descobre. Por exemplo, o nó aqui está representado pelo N e a folha pelo F. Então você vai fazer aqui o número de folhas vezes 2. Vamos fazer esse caso aqui do exemplo aqui, ó. O número de folhas, quantas folhas tem? É o C, o D, o F e o G. 4 folhas. Então, 4 folhas vezes 2 menos 1. 4 vezes 2, 8. Menos 1, 7. Então, teoricamente, essa árvore tem que ter 7 folhas. Vamos ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, raiz 7. Então, a forma bateu. E essa fórmula sempre vai bater. Lembrando que essa fórmula só é válida para árvores binárias completas, que foi o que eu falei agora. Então, como eu estava falando, eu estava falando que a árvore binária ela vai ter o melhor dos mundos, do vetor e da lista ligada. Por quê? Porque ela vai ser tão boa tanto para inserir, ela vai ser rápida tanto para inserir um elemento, quanto para você pesquisar um elemento. Por quê? Para você pesquisar, no caso de pesquisa, quando os dados estiverem ordenados, né? Porque aí você vai... Eu vou seguindo aqui, no final eu vou falar mais sobre isso, porque a gente vai falar sobre árvore
árvore completa e tal. Mas vamos lá. Então temos algumas operações na árvore. A operação de inserir, pesquisar e remover. Então você pode inserir um nó, você pode pesquisar por um nó, por um dado ali dentro da árvore, ou remover. Esses nomes é bom você conhecê-los, tá? Mas aí, a maioria das questões de árvore binária, o que vai cobrar? Vai cobrar você percorrer a árvore. O que seria isso? Percorrer uma árvore binária. É você atravessar essa árvore e no final você ter passado por todos os nós. Então eu quero saber todos os dados aqui. Então eu tenho que dar um jeito de eu passar pelos nós. Cada nó, por exemplo, cada nó que eu passo, eu anoto aqui o dado que está dentro desse nó. E tem algumas formas de eu percorrer esse nó. O mais simples é eu percorrer por níveis. Tá? Ele é mais simples, mas ele é o menos usado também. Então eu vou percorrer por níveis. Eu teria aqui, vou percorrer primeiro nível, aí eu anoto aqui A. Segundo nível, eu tenho o B e tenho o E. Terceiro nível, eu tenho o C, o D, o F, o G e o H. Ok? Isso seria você percorrer a árvore por níveis. Porém, não é o jeito que costuma cair em prova, infelizmente. Como que cai em prova principalmente? É você percorrer a árvore em ordem, em pós-ordem, em pré-ordem. O que seria isso? Você percorrer a árvore em ordem seria você percorrer do lado direito, depois você vai para a raiz e depois para o lado esquerdo. Então, no caso aqui, para eu percorrer, e lembrando, as sub-árvores também você vai percorrer na determinada ordem. Então vamos lá, pré-ordem. Primeiro sempre o lado esquerdo da árvore, depois a raiz e depois o lado direito. Então vamos lá, vou começar aqui. Eu tenho aqui o A, eu vou pro meu lado esquerdo, então seria o B. Seria o B. Eu já anoto o B aqui? Não, porque o B eu tenho que percorrer a sub-árvore B também em pré-ordem. Então, vamos lá, C. Vamos percorrer o B em pré-ordem. O C, então, primeiro o lado esquerdo da sub-árvore de B, que é o C. Depois a raiz, que seria o B. Depois o D. Então vamos percorrer aqui o C em pré-ordem. O C dá para percorrer em pré-ordem? Eu tenho filhos do C? Não, não tenho nenhum filho no C, então eu já posso anotar aqui C é o meu primeiro elemento aqui em pré-ordem. Se eu tivesse filho no C aqui, por exemplo, se eu tivesse um filho aqui do C, um K, só um K, o que eu poderia fazer? O K, eu iria percorrer o K em pré-ordem, então seria K, depois o C. Agora, se o K tivesse desse outro lado aqui, eu percorreria a árvore C em pré-ordem. Não tenho nada aqui no esquerdo, então primeiro o C, depois o K e depois eu seguiria. Mas vamos lá então. Primeiro o C, que é a árvore bem em pré-ordem. Aí eu tenho a raiz, vou para a raiz da minha sub-árvore, então aqui agora o B. E depois o D. Beleza. E agora, depois do D, eu vou para onde? Depois do D, eu subo. Então, por quê? Porque eu já percorri essa sub-árvore aqui em pré-ordem. Então, agora, percorri a sub-árvore esquerda em pré-ordem, agora eu vou para a raiz. Sempre lembrando da ideia de recursão. Quem já viu
Essa ideia de recursão é meio que isso. Agora eu vou para a raiz. Posso ir para a raiz, que é o meu A. Depois eu vou percorrer a minha árvore da direita, também em pré-ordem. Então, percorrer a árvore da direita em pré-ordem. O E, posso colocar o E aqui? Não, porque ele tem uma subárvore à esquerda. Então, o E, primeiro eu vou pôr o F. Aí sim eu posso ir para a raiz dessa subárvore, né? A raiz dessa subárvore é o A. Depois eu vou para o lado direito dessa subárvore. É o G. Posso colocar o G aqui? Não, porque o G tem uma subárvore à esquerda, que ela sempre, quando eu percorro em ordem, a subárvore à esquerda vai ser primeiro do que a raiz. Raiz, por sua vez, que é primeiro, que vem antes da direita. Então, primeiro o H, depois o G. Ok? Então aqui, pré-ordem. Essa ordem aqui. Agora vamos em percorrer em ordem. Então, em ordem. Não, em ordem. Oh, caramba. Foi mal. Vacilei aqui. Nós percorremos agora em ordem. Né? Em ordem. Agora nós vamos percorrer em pré-ordem. Tá? Como que é em pré-ordem? Em pré-ordem. Lembrando que isso, em ordem, pré-ordem ou pós-ordem, o referencial vai ser a raiz. Então, em ordem, a raiz vai estar no meio, entre a esquerda e a direita. Em pré-ordem, a raiz vai estar primeiro. Então, em pré-ordem, primeiro é a raiz. A raiz. Então, a ordem vai ser A, começa aqui da raiz, depois o B, e agora? Depois o B por quê? Porque sempre eu vou para o A, depois a subárvore à esquerda, e depois a subárvore direita. A esquerda sempre vai vir antes da direita. O que muda é se a raiz vai ser antes da direita, antes da esquerda, entre a esquerda e a direita, ou depois da direita. Então, nesse caso aqui, que é em pré-ordem, nós vamos fazer o A, depois o B, percorrendo aqui sempre na esquerda primeiro. Depois eu percorro a subárvore B em pré-ordem. Então eu vou para o C. E depois eu vou para o B. Ok? Beleza, percorri o lado direito aqui. Agora eu vou para a subárvore. Percorri o lado esquerdo, agora eu vou para a subárvore à direita. O primeiro elemento eu vou colocar a raiz. Tá? Então a raiz é depois da direita, que é o F, depois é da esquerda. Você fazendo a esquerda também em pré-ordem, então posso colocar o G primeiro e por último o H. Se tivesse mais um elemento aqui, ele seria o último. Por fim, nós temos a pós-ordem. Se a raiz vem primeiro, após a raiz vem por último. Né? Então, após ordem, eu vou... Okay, ó, a raiz começa aqui no A. A raiz vem por último, então eu percorro o lado direito aqui em pós-ordem. Estou aqui no B, posso colocar o B? Não, porque a raiz em pós-ordem vem por último. Então, primeiro eu coloco os filhos aqui. Então, é o C. Depois vem o B, primeiro lado esquerdo, depois o lado direito, depois a raiz da subárvore. Da subárvore, tá vendo que é da subárvore, não da árvore.
Beleza, fiz a raiz da subárvore. Agora eu posso já colocar o A? Não, porque nós estamos em pós-ordem, e pós-ordem primeiro é todo o lado direito, depois todo o lado esquerdo, depois o direito. Então, qual que é o próximo aqui? O E? Não. O F. Depois, o F, ele vai vir e eu vou colocar o H, tá? Porque o H, ele é filho do G, o G seria a o G seria a raiz dessa subárvore. Então, o G, o H, depois eu coloco o G, que seria essa raiz dessa subárvore, tá? E por fim eu coloco o E, que é a raiz da subárvore superior, tá? E só no final nós vamos ter a raiz da árvore mesmo, né? Propriamente dita. Então, no final vai vir o A, tá? Essa parte aqui de percorrer a árvore em ordem, pós-ordem, pré-ordem, ela é muito prática mesmo, porque ela se demora um pouquinho a entender o que está rolando. Mas você vendo aqui o vídeo e fazendo um exercício, você pega rápido e não erra mais, tá? Então, isso aqui você tem que fazer bastante exercício para você entender o que está acontecendo ali, porque não é fácil, mas no primeiro momento pode ficar complicado de entender. Agora vamos falar um pouquinho só sobre complexidade, que a gente falou na primeira aula de complexidade de vetor e de lista. A complexidade de uma árvore binária de busca, uma árvore completa, seria log de n, né? O big O dela seria O log de n. Por quê? Porque se ela está em ordem e ela é uma árvore completa, lembrando que uma árvore de busca vai ser completa, vai ser uma árvore ordenada, tá? Então, se ela vai estar em ordem, você quer fazer uma busca aqui nessa árvore, você vai começar você vai seguindo aqui e vai saber se você tem que ir para o lado direito ou para o lado esquerdo, dependendo do qual valor você está buscando. Como ela está ordenada, fica mais fácil de você achar. Você não precisa percorrer toda a árvore. Tá? Isso vai ficar mais claro aqui quando eu falar um pouquinho sobre árvore binária de busca. Tá? Como que funciona a árvore binária de busca? É uma árvore que você vai ter uma lógica na hora de construir essa árvore. Tá? Então, uma árvore binária de busca, por exemplo, esse exemplo aqui, ela é uma árvore binária de busca. Por quê? Porque os números são colocados para, na hora de você percorrer a árvore, ela vai percorrer e ela vai estar ordenada. Na hora de você procurar um número. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar uma sequência de números aqui e a gente vai montar essa árvore junto aqui, que eu acho que fica mais claro de entender. Por exemplo, 8. O 8 vai ser o meu primeiro número. Então ela vai colocando na ordem que ela foi encontrada. Então, se o 8 é o meu primeiro número, eu vou colocar ele na raiz. Beleza. Agora eu tenho o 7. Onde eu vou colocar o 7? Eu vou colocar no filho aqui à direita ou no filho à esquerda? Vou colocar no filho à esquerda. Por quê? Qual que é a lógica dessa árvore binária de busca? Também conhecida como BST, a sigla em inglês. Seria que todo os dados que são menores do que o dado da raiz vai ficar do lado esquerdo e os que são maiores do lado deixa eu mudar aqui só para ter mais do lado direito.
do lado direito. Então, por exemplo, aí o 7 foi para o lado direito. O 6 foi para o lado direito. Porque o 7 é menor do que 8, foi para o lado esquerdo. O 6 é menor do que 8, foi para o lado esquerdo. O 6 também é menor do que 7. Então, o 6 também é menor do que 7. Vem para esse lado. O 10. O 10 é maior do que o 8. Então, ele vai vir para o lado direito. O 10 é maior do que o 8. O 3. O 3 é menor do que o 8. Vem para o lado direito. Vem para o lado esquerdo. 3 é menor do que 7. Para o lado esquerdo do 7. 3 é menor do que 6. Lado esquerdo do 6. Tá? Então, depois o 12. 12 é maior do que 8. E 12 é maior do que 10. Tá? Por exemplo, agora se eu colocasse um 9 aqui. O 9 vem para cá porque ele é maior do que 8. Só que ele vai vir para cá, vai vir para a esquerda, porque ele é menor do que o 10. Tá? Então, desse jeito, você vai montando a sua árvore de busca. E na hora de você percorrer para buscar um valor nela, se ela tiver os números que você colocou aqui, né? Se esses números que você colocou eles estiverem ordenados, você vai achar fácil, porque ela vai estar balanceada. Ela vai ser uma árvore completa, né? E não vai ter uma discrepância tão grande entre, por exemplo, esse aqui 9 ficou gigante aqui. Se ela tivesse balanceada, ou seja, se você montasse os números de uma outra forma aqui, ela podia estar uma árvore bonitinha, igual aquela, em formato triangular, né? Aí tem algumas formas de você balancear a árvore e tal. Isso cai em questões muito específicas. Eu já vi isso em prova da Sesgranrim, mas não é tão comum, tá? Mas eu acho que faz sentido você dar uma olhadinha sobre isso. Eu não vou passar isso agora, mas posso passar depois, tá? Mas essa parte aqui eu compreendo que, se não tiver ficado tão claro, é porque ele apesar de ser simples, no primeiro momento é difícil de você pegar tudo, tá? Tem alguns detalhezinhos, mas o negócio é você fazer exercício e ir tentando, tá? Espero que a explicação tenha ficado mais clara possível. Vou fazer alguns exercícios aqui só para reforçar, então. A altura de um nó em uma árvore binária é a distância entre o nó e o seu descendente mais afastado. Então, o que ele está falando? Que a altura é, por exemplo, se a árvore viesse só até aqui, a altura seria 1. Porque aqui, se tiver só a raiz, a altura é 0, porque não tem descendente, então não tem distância entre o nó e a raiz. Aí, se tivesse esse outro nível aqui, a altura seria 2, porque tem essa distância aqui de 1, mais essa distância aqui de 1, mais 1, 2. Se tivesse mais um nível aqui, a altura seria 3. Tá? É isso que ele está falando aqui, mais afastado. Aí, a altura de uma árvore binária é a altura da raiz de uma árvore binária é a altura da raiz de sua árvore. Se a árvore possui somente o nó raiz, então a altura é 0. Perfeito, porque não tem distância entre ela e o nó mais afastado. Dentre as árvores binárias que possuem 7 nós, a maior altura possível é... Então a árvore possui 7 nós. Qual que seria a maior altura possível? Tá? Lembrando que ele não está falando de árvore completa, não está falando de árvore balanceada, não especificou que a árvore está completa, não especificou que a árvore
que é uma árvore de busca, tá? Então, como eu disse aqui, não é uma árvore estritamente binária nem é completa. Então, você pode montar ela de qualquer jeito dentro das limitações de uma árvore binária comum. Como ele quer a maior distância possível, o que a gente pode fazer? A gente pode ter uma árvore que vai estar completamente desbalanceada para um lado. Então, ele tem 7 nós. Aqui eu tenho o nó 1, nó 2, nó 3, o nó 4, o nó 5. Aí aqui vai descendo o nó 6 e o nó 7. Então, a altura dessa árvore ela vai ser de 6. Porque ela vai ter 7 nós e a de maior distância entre a raiz e o nó 7 vai ser 6. Lembrando que aqui, se fosse aqui na raiz, seria 0. A distância entre esse aqui seria 0. Até esse aqui, a altura aqui seria 0. A altura aqui seria 1. A altura aqui seria 2. A altura aqui seria 3. A altura aqui seria 4. 5. E no último nó, no nó 7 seria 8. Não, no nó 7, né, a altura seria 6. Então, letra B. Tá? Uma questão tranquila. Você vai lembrar que a altura, se ele não falar que a árvore é estritamente binária ou completa, você tem que lembrar que a altura vai ser a quantidade de nós menos 1. Algumas questões aqui. Sobre a estrutura de dados do tipo árvore binária, analise a assertiva abaixo. Diferente das listas simplesmente encadeadas, as árvores binárias permitem que cada nó tenha 2 nós sucessores. Foi o que eu disse, né? Permitem que cada nó tenha 2 nós sucessores, correto. Cada nó de uma árvore binária tem 2 nós sucessores, ou 1 ou 0. A lista simplesmente encadeada, cada nó vai ter apenas um nó sucessor. Então, essa aqui está correta. 2. Raiz, root, é o nó mais inferior da árvore binária, que não possui filhos. Isso aqui ele definiu folha, né? Folha, que é a mais inferior, que não possui sucessores. A raiz é o primeiro nó lá em cima, ele vai ter sucessores a menos que seja sozinha na árvore. 3. Folha é qualquer nó da árvore que não tenha sucessores, filhos. Perfeito. Então, A1 e A3 estão corretas, tá? Então, com isso, eu vou finalizar essa aula de árvores binárias, tá? Depois, as próximas, vamos fazer um compilado aí disso tudo e falar sobre ordenar, algoritmo de ordenação e tudo mais. Vamos que vamos.